Existe um símbolo que Jesus mostrou diretamente aos seus discípulos. Um símbolo tão poderoso que as igrejas passaram séculos escondendo seu verdadeiro significado. E esse símbolo estava literalmente na mão direita dele. Não estou falando de parábolas, não estou falando de interpretações, estou falando de um gesto físico documentado que carrega o conhecimento mais antigo da humanidade. Um símbolo que os gnósticos chamavam de mônada, o círculo com o ponto central, a representação da consciência divina habitando a matéria. E você vai entender agora porque isso foi deliberadamente apagado dos ensinamentos cristãos, porque nenhum padre, pastor ou teólogo mainstream fala sobre isso. E porque recuperar esse conhecimento muda completamente sua relação com o divino. Antes de continuar, você precisa entender uma coisa. O cristianismo que chegou até você foi filtrado, editado, controlado por concílios que decidiram o que você podia ou não saber. E o que vou mostrar agora estava nos textos originais, nas tradições orais, nos evangelhos que foram propositalmente excluídos da Bíblia. Vamos direto ao ponto. Nos evangelhos gnósticos, especificamente no Evangelho de Tomé e no Pistis Sophia, existe a descrição de um gesto que Jesus fazia quando ensinava os mistérios mais profundos. Ele estendia a mão direita com a palma aberta e tocava o centro dela com o dedo indicador da mão esquerda. Palma aberta, ponto central marcado. Isso não é simbólico, é literal e representa a mônada, o círculo perfeito com o ponto no centro, o símbolo mais antigo da unidade entre espírito e matéria, entre o um e os muitos, entre o divino e manifesto e a criação manifesta. Os pitagóricos conheciam esse símbolo há séculos antes de Jesus. Platão escreveu sobre ele no Timeu. Os egípcios o representavam como o olho de Horus, os hindus como o Bindu, os taoístas como o Tai Chi. Culturas separadas por milhares de quilômetros, todas reconhecendo a mesma verdade fundamental. E Jesus, iniciado nos mistérios egípcios durante os anos perdidos da sua juventude, trouxe esse ensinamento de volta, mas não através de doutrinas escritas, através do corpo, através do gesto, porque o corpo é o templo e a mão direita é o instrumento da manifestação. Agora, por que a mão direita especificamente? Porque na tradição esotérica, a mão direita representa a vontade ativa, o princípio solar, a capacidade de materializar o espírito, enquanto a mão esquerda representa a receptividade, o princípio lunar, a capacidade de absorver o divino. Quando Jesus tocava o centro da palma direita, ele estava mostrando o ponto onde a vontade humana se encontra com a vontade divina, o portal, o centro, o local exato onde você deixa de ser apenas ego e se torna instrumento da consciência cósmica. E aqui está a parte que as igrejas nunca vão te contar. Esse gesto não era apenas demonstração, era instrução. Ele estava ensinando uma técnica, uma prática, um método de ativação da consciência crística que qualquer um poderia usar. Então, por que você nunca ouviu falar disso? Porque nenhuma denominação cristã ensina essa prática. A resposta está no Concílio de Nicéia, ano 325 d.C. O imperador Constantino reuniu bispos de todo o Império Romano com um único objetivo: padronizar o cristianismo, transformar uma tradição mística de transformação interna em uma religião de controle externo. E a primeira coisa que precisavam eliminar eram os ensinamentos gnósticos. Gnosticismo vem de gnosis, conhecimento direto, experiência pessoal do divino. E isso era inaceitável para uma instituição que precisava de intermediários, que precisava de padres, que precisava de hierarquia, que precisava de você dependente da igreja para acessar Deus. Os evangelhos gnósticos foram declarados heréticos, queimados, escondidos.
Apenas sobreviveram porque monges rebeldes os enterraram em jarros de cerâmica no deserto egípcio. Foi só em 1945, em Nag Hammadi, que o mundo redescobriu esses textos. E nesses textos, Jesus não é um salvador externo. Ele é um modelo, um exemplo, alguém que alcançou a consciência crística e está mostrando que você também pode alcançar. Ele diz diretamente no Evangelho de Tomé: aquele que bebe da minha boca se tornará como eu, e eu me tornarei ele, e as coisas ocultas lhe serão reveladas. Isso não é adoração, é identificação, não é submissão, é transformação. Mas a igreja institucional não podia permitir isso. Então criaram o dogma da divindade exclusiva de Jesus. Você é pecador. Ele é o único Filho de Deus. Você precisa da igreja para intermediar sua salvação. E qualquer técnica de acesso direto ao divino, qualquer símbolo de união entre humano e sagrado, precisava ser apagado. A mônada na mão direita desapareceu dos ensinamentos oficiais. O gesto foi esquecido, e gerações inteiras de cristãos foram ensinadas a orar de mãos juntas, posição de súplica, em vez de ativar o portal na palma da mão direita. Isso não é teoria da conspiração, é história documentada. Os concílios, as queimas de textos, a perseguição aos gnósticos, tudo está nos registros históricos. A pergunta é: por que eles tinham tanto medo desse conhecimento? Porque a mão direita não é apenas simbólica. Ela é anatomicamente especial, e a ciência moderna está começando a confirmar o que os místicos sempre souberam. O centro da palma, o ponto que Jesus marcava, fica exatamente sobre um plexo nervoso massivo, a confluência dos nervos mediano, ulnar e radial. Esse ponto é chamado de Laogong, na acupuntura chinesa, portão do Palácio do Trabalho, e é considerado um dos portais energéticos mais poderosos do corpo humano. Estudos de neurociência mostram que, quando você foca a atenção consciente nesse ponto, a atividade no córtex pré-frontal se altera. A região responsável pela autoconsciência e pela experiência de unidade. Literalmente, você muda seu estado de consciência apenas concentrando a atenção no centro da palma. Os indianos conhecem esse ponto como um chakra secundário. Os sufis o usam em práticas de dhikr. Os budistas tibetanos o ativam em meditações tântricas. E Jesus estava ensinando a mesma técnica 2000 anos atrás, usando a mônada como símbolo visual. Agora vamos mais fundo. A mônada representa 3 níveis simultâneos de realidade. Primeiro nível: o círculo é o absoluto, ou infinito, a consciência sem forma, Deus antes da criação, o vazio que contém todo o potencial. Segundo nível: o ponto é a primeira manifestação, o logos, o verbo, a consciência se tornando ao de si mesma, o eu sou que precede todas as coisas. Terceiro nível: a relação entre círculo e ponto é você, a centelha divina habitando a forma física, o espírito encarnado, a consciência cósmica experimentando a si mesma através de um ponto de vista individual. Quando Jesus tocava o centro da palma direita, ele estava mostrando: você é o ponto, mas você também é o círculo. Você é a manifestação individual e a consciência infinita simultaneamente. E a mão direita é onde você pratica essa união. Isso destrói completamente a teologia da separação. Não existe um Deus lá em cima e você aqui embaixo. Existe apenas consciência experimentando diferentes graus de autoconhecimento. Jesus não era diferente de você em essência. Ele apenas realizou plenamente o que você ainda está realizando. E a técnica que ele ensinou era simples, mas as igrejas não podem lucrar com simplicidade. Elas precisam de complexidade, de rituais elaborados, de intermediários ordenados, de você achando que é difícil demais para fazer sozinho. Então, vou te ensinar agora o que Jesus ensinou aos discípulos, o que os gnósticos preservaram em segredo, o que os concílios tentaram apagar.
A meditação da mônada na palma direita. Primeiro, estenda sua mão direita, palma para cima, na altura do coração. Não force, deixe relaxada. A mão direita representa sua vontade de manifestar, sua capacidade de trazer o espiritual para o material. Segundo, com o indicador da mão esquerda, toque o centro exato da palma direita. Sinta o ponto. A mão esquerda representa sua receptividade ao divino, sua capacidade de absorver sabedoria. Terceiro, feche os olhos e visualize a mônada nesse ponto, um círculo de luz dourada com um ponto brilhante no centro. O círculo é infinito, o ponto é você, mas você está dentro do infinito, sempre esteve. Quarto, respire conscientemente. Na inspiração, sinta a energia descendo do alto da sua cabeça, passando pelo braço esquerdo, entrando pelo dedo indicador, atravessando o centro da palma direita. Na expiração, sinta essa energia se expandindo do ponto central para o círculo infinito. Quinto, enquanto faz isso, repita internamente: eu sou o ponto, eu sou o círculo, eu sou a mônada. Faça isso por 7 minutos, não mais no começo. 7 minutos diários durante 21 dias. E você vai começar a sentir algo que nenhuma missa, nenhum culto, nenhum sermão jamais te deu. Acesso direto. Você vai perceber que não precisa de padre para falar com Deus. Não precisa de pastor para interpretar escrituras. Não precisa de instituição para validar sua experiência espiritual. Porque o portal sempre esteve na sua mão. Literalmente. E quando um número suficiente de pessoas recupera esse conhecimento, as instituições de controle perdem poder. Por isso elas esconderam, por isso queimaram os textos, por isso perseguiram os gnósticos, porque conhecimento direto é perigoso para quem lucra com intermediação. Jesus não fundou uma igreja, ele ensinou uma técnica, uma prática, um caminho de realização pessoal que qualquer um pode trilhar. E a mônada na mão direita é a chave que ele deixou bem na sua frente. E aqui está a prova de que isso transcende o cristianismo. Observe quantas tradições espirituais usam gestos de mão para transmitir ensinamentos profundos. Os budistas têm os mudras, gestos sagrados que canalizam energia e alteram consciência. O mais comum é o Abhaya Mudra. Mão direita levantada, palma para fora, gesto de destemor, de proteção, de transmissão de paz. Os hindus têm o Jyotinana Mudra, polegar e indicador unidos formando um círculo, os outros dedos estendidos. Representa a união do Atman individual com o Brahman universal. Exatamente o mesmo conceito da mônada. Os sufis fazem o dhikr com a mão direita sobre o coração, marcando o ritmo da repetição dos nomes de Deus, ativando o ponto central do peito através da pulsação da palma. Os xamãs indígenas de diversas culturas usam a mão direita para puxar doenças do corpo, porque sabem que a palma é um portal que pode absorver e transmitir energia. Até no gesto de bênção católico, que sobreviveu apesar da supressão gnóstica, o padre estende a mão direita, 3 dedos levantados, 2 dobrados. Trindade manifesta, dualidade integrada. Resquício de um conhecimento mais antigo que a própria igreja esqueceu que sabia. E Jesus usava todos esses gestos, mas o que foi preservado nos evangelhos canônicos é apenas fragmento, menções vagas. Ele estendeu a mão, ele tocou, mas os detalhes, os ensinamentos específicos, as técnicas, tudo isso está nos textos que foram banidos. A mônada na palma direita é o denominador comum, o símbolo universal que aparece em culturas que nunca tiveram contato entre si. Por quê? Porque não é invenção cultural, é descoberta. É o mapeamento de uma verdade objetiva sobre consciência, energia e anatomia espiritual. Quando você ativa esse ponto, você não está fazendo algo cristão, budista ou hindu. Você está fazendo algo humano,
algo que está disponível para qualquer um com uma mão e atenção consciente. E isso aterroriza sistemas de controle religioso, porque se todo mundo pode acessar o divino diretamente, ninguém precisa pagar dízimo, ninguém precisa pedir autorização, ninguém precisa se submeter à hierarquia. Então aqui está o que você faz a partir de agora. Prática número 1. A meditação da mônada. 7 minutos por dia, 21 dias consecutivos, mão direita estendida, indicador esquerdo no centro da palma, visualização do círculo com o ponto. Isso reconecta você com o ensinamento original de Jesus. Prática número 2. Estudo dos evangelhos gnósticos, Evangelho de Tomé, Evangelho de Filipe, Pistis Sophia. Leia você mesmo. Não aceite interpretação de terceiros. Veja com seus próprios olhos o que foi escondido de você. Prática número 3. Observe seus gestos de mão durante o dia. Quando você está ansioso, suas mãos se fecham. Quando você está aberto, suas palmas se abrem. Consciência corporal é consciência espiritual. Seu corpo já sabe verdades que sua mente está redescobrindo. Prática número 4. Questione toda autoridade religiosa que coloca intermediários entre você e o divino. Se alguém diz que você precisa deles para acessar Deus, essa pessoa está mentindo ou foi enganada por quem mentiu antes. Prática número 5. Ensine isso, não guarde. Não transforme em segredo. O conhecimento foi escondido por séculos. Agora é tempo de espalhar. Mostre para as pessoas o símbolo da mônada. Explique o gesto, compartilhe a prática. Quando você faz isso, você se torna a continuação da linhagem gnóstica. Você se torna o que os primeiros cristãos eram antes dos concílios, antes da institucionalização, antes do controle. E aqui está a verdade final que nenhuma igreja vai admitir. Jesus não queria adoradores, ele queria praticantes, pessoas que fizessem o que ele fazia, que alcançassem o que ele alcançou, que se tornassem o que ele se tornou. Vós sois deuses, ele disse isso, João 10, 34, citando o Salmo 82. Mas a igreja ignora ou reinterpreta, porque se você é Deus em potencial, você não precisa da igreja. A mônada na mão direita é o símbolo dessa divindade potencial. O círculo infinito já está ao seu redor. Sempre esteve. O ponto central é você tomando consciência disso. E a prática é você ativando essa consciência no plano físico. Não é fé cega. É conhecimento direto. Não é crença. É experiência. Não é religião. É realização. Jesus revelou a mônada na mão direita. As igrejas esconderam por séculos. Você acabou de recuperar. Se isso ressoou, se algo dentro de você reconheceu essa verdade, deixe seu like agora. Esse vídeo precisa chegar em pessoas que estão prontas. O algoritmo responde à sua ação. Compartilhe com alguém que está buscando espiritualidade fora das instituições, com alguém que sente que existe mais do que o que ensinaram, com alguém que está pronto para acessar o divino diretamente. Comente, eu sou a mônada, se você vai começar a prática hoje. Isso não é apenas engajamento, é declaração, é você se comprometendo publicamente com seu próprio despertar. E se inscreva no canal porque vamos continuar desenterrando conhecimentos que foram escondidos, práticas que foram suprimidas, verdades que foram distorcidas. Cada vídeo é uma chave. E você está colecionando as chaves para sua própria libertação espiritual. A mônada na sua mão direita nunca foi tirada de você. Apenas fizeram você esquecer que ela estava lá. Agora você lembra. Agora você pratica. Agora você é livre. O portal está na sua mão. Sempre esteve. Use-o.